eu já estive aqui sem o meu pastor. Aí a gente fica assim, não, ele não vai estar ali me olhando. Eu já estive aqui com o meu pastor, mas às vezes pregando um sermão, não, já estive pregando um sermão meu, talvez um Tadel com o meu pastor aqui também, estou lembrando aqui agora. Obrigado, meu filho. Mas eu sei que hoje é uma noite especial, porque, como o nosso irmão Rômulo falou, hoje é o segundo domingo de maio, e hoje a gente comemora de junho, obrigado, meu pastor, ainda bem que ele está aqui, ainda bem que o senhor está aqui, viu? Que seria de mim sem o senhor? Eu quero falar disso também nessa noite, o que seria de mim sem o senhor? Segundo domingo de junho é o dia do pastor, e hoje, por coincidência, é o dia 11 de junho, de 2017, hoje, se meu pai estivesse vivo, estaria fazendo 75 anos de idade, e aí esse sermão Deus me deu há uns 60 dias atrás, talvez, logo depois do Dia das Mães, não tem estudo não, antes do Dia das Mães um pouquinho, e aí eu comecei, desculpa se eu chorar, vocês me perdoam já, antecipadamente, e Deus começou a me dar uma palavra no meu coração, falando sobre paternidade. Eu nunca imaginei que justamente no dia do aniversário do meu pai, eu estaria aqui. Eu acho que Deus preparou isso tudo, porque realmente eu encontrei paternidade, mesmo depois que meu pai faleceu. Sabe, eu quero falar um pouco disso, porque eu vejo a gente vivendo num tempo onde as pessoas perderam um absoluto, sabe, a noção de valores, de família, como a gente viu domingo passado, domingo retrasado, não me recordo, domingo retrasado. As pessoas perderam esses valores e hoje a gente vê as pessoas se desviando, se matando, se prostituindo, se entregando para Satanás por qualquer motivo, sabe? Eu começo a olhar para algumas famílias e vejo que já não tem certo e errado, sabe? Tudo é talvez, isso é pecado? Talvez, não, depende, o coração, não depende, é assim, não, o que passa disso é pecado, meu amado. A gente tem vivido um tempo onde muitas igrejas eu estou falando, perderam a referência de Deus, sabe? Eu tenho visto tanto evangelho barato sendo pregado, eu chamo de evangelho barato, evangelho que as pessoas sobem no altar para te falar, venham e você vai ser próspero, venham e você vai ser rico. Eu já falei tanto isso aqui. Venham que Jesus vai fazer um milagre na tua vida. Amados, eu creio que Jesus quer te fazer rico, eu creio que Ele quer fazer um milagre na tua vida. Mas durante toda a existência de Jesus nessa terra, eu via Ele cuidando de vidas, cuidando de pessoas, sabe? Eu vi o coração dele querendo ser um pai para aquelas pessoas, fazer diferença na vida daquelas pessoas. Um tempo que a gente vive onde nós somos muito rápidos em julgar as pessoas, sabe, em dar adjetivos, em falar, não, ele é isso, ele é aquilo, ele não quer nada com nada. Eu já vi pessoas assim, todo mundo é assado, é desse jeito, e a gente é muito rápido em dar palavras, e a gente é muito lento em estender as mãos, sabe, em ajudar, em dar a minha vida para o próximo. A gente vive um tempo onde a gente é muito rápido em julgar e muito lento em ajudar, rápido em julgar e lento em ajudar, sabe, quando na realidade nós cristãos devemos entender que dar adjetivo para pessoas não muda a história de ninguém, mas ajudar as pessoas a abandonarem adjetivos do passado, isso sim muda a história da vida de alguém. Dar adjetivo não muda nada, meu amado. Agora ajudar a tirar os adjetivos, aí a gente está fazendo a diferença na vida dessa pessoa, sabe? E talvez o mais difícil de entender é igrejas que realmente vivem o melhor de Jesus, sabe? Pregam a realidade de Jesus, mas pessoas que não conseguem avançar nessa realidade, sabe? Não conseguem viver o melhor de Deus, porque a palavra de Deus fala que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Mas eu vejo pessoas só tendo a vida, não conseguem alcançar a abundância, não conseguem alcançar o melhor de Deus. E eu quero pensar nessa noite em tudo que tem causado essa destruição, essa tragédia, tudo que tem causado essa dor, esses machucados,
tudo que não tem nos permitido viver o melhor de Deus nesse tempo. Para entender melhor isso, eu quero dar um nome para isso, eu quero chamar isso de espírito de orfandade. Espírito de orfandade. Quero pensar nessa noite que nós necessitamos de uma unção de paternidade. Sabe, o espírito de orfandade vem tirar as pessoas do caminho de Jesus. O espírito de orfandade faz com que pessoas comecem errado e continuem caminhando errado devido à orfandade. Aí você fala, como assim, Gabriel? Sabe, eu tenho visto tantas pessoas, a glória de Deus, a nossa igreja ela é tão rica em cuidado de vidas, investir em pessoas, que aqui nós temos coisas que eu nunca vi nem em igreja de capital. Nosso programa de cura, eu estou me referindo agora, eu ia falar, graças a Deus nós estamos no programa de cura, e eu tenho visto tantas pessoas machucadas, feridas, destruídas, porque perderam o pai, porque tem pai, mas não sabe quem é o pai, porque tem pai, sabe quem é o pai, mas o pai nunca foi um pai de verdade, foi no máximo um amigo, um conhecido, um patrão talvez, aquele rigoroso. E essa noite eu sei que Deus quer tratar isso nas nossas vidas, sabe? Eu sei que Deus quer trazer um cuidado especial de paternidade sobre as nossas vidas, porque por causa dessa ausência de paternidade, pessoas não têm conseguido avançar na vida, sabe? Eu não estou falando de uma e duas pessoas, eu estou falando de muitos crentes. Eu estou falando para crentes, estou falando de crentes. Muitos crentes não têm conseguido avançar na vida por causa desse espírito de orfandade. Esse assunto é tão importante que eu quero trazer uma luz, uma revelação que, enquanto eu montava esse sermão, e aliás, por causa disso eu mudei todo o sermão, inclusive, eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus lá em Malaquias, capítulo 4. Aliás, eu vou fazer o seguinte: homens, abram em Malaquias capítulo 4, amém? E mulheres, abram lá em Mateus 28. Homens, Malaquias capítulo 4. Mulheres, Mateus 28. Sabe, eu quero fazer uma relação que eu enxerguei quando eu estava estudando esse sermão, quando eu estava tentando buscar de Deus uma direção, e aí isso ressaltou aos meus olhos. E eu quero pensar, quando no mundo a gente ouve falar muito disso, pessoas que querem dar a última palavra no leito de morte, assim, aquela palavra talvez mais importante, do tipo assim: filho, cuida de fulano de tal, filho, faça isso na tua vida. Pense naquele pai que está querendo deixar a última palavra quando está prestes a partir. Eu sei que Deus não morreu, nosso Deus é um Deus vivo, mas em Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento, e depois dele Deus fica 400 anos aproximadamente sem falar através de nenhum profeta. Então eu quero entender essas palavras, entendendo que talvez Deus tenha dito ali uma coisa que seria muito importante, porque ele ficaria muito tempo sem se manifestar. Malaquias 4, versículos 5 e 6, quem quiser acompanhar no telão também, diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei toda a terra com maldição. Amados, quando eu olho para essa passagem, eu vejo Deus trazendo uma realidade onde Ele quer aproximar pais e filhos, e até aí eu entendo perfeitamente. Eu entendo porque Ele é Deus, porque Ele criou a família, porque se estamos família hoje, é a graça de Deus. Mas eu quero me atentar para o final desse versículo 6, quando ele diz assim: do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Sabe, quando eu olho para essa passagem, eu vejo um espaço que Deus já está chamando a nossa atenção, que Satanás poderia entrar em nossas vidas. Sabe, um espaço onde Deus diz assim: meu filho, presta atenção, se não for desta maneira, Satanás vai achar espaço na tua vida. Ele fala: filho, cuida do teu filho, você que é pai.
Ele fala: filho, você que é filho, cuida do teu pai, porque se não houver esse cuidado, se não houver essa união, Satanás vai achar espaço para entrar naquilo ali, naquela comunhão. E aí me preocupa porque essa comunhão não vejo só quando Satanás entra, só na destruição da relação pai e filho, mas isso vai muito mais além. Eu quero falar um pouco mais disso nessa noite, mas eu quero avançar agora. Eu pedi para as mulheres abrirem Mateus 28, eu vou ler o versículo 19 e 20, vai estar projetado também, para que todos possam ter acesso. Mas olha o que Jesus fala. Agora Jesus, ele havia morrido, e ele fica um tempo de 40 dias em nosso meio, depois que ele ressuscita, e ele fala com os discípulos, ele aparece, ele dá muitas direções, e Mateus 28 relata as últimas palavras de Jesus, antes dele subir para morar com Deus, para ir definitivamente para o céu. Por isso eu tenho entendido que essa palavra também é muito importante. Mateus 28, versículo 19 e 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meu amado, quando Jesus fala, ide fazer discípulos, nós já falamos isso aqui nesse altar, eu já falei isso e outros pastores já falaram isso. Ele não está dizendo ir de fazer e convertidos. Eu entendo que Jesus estava dizendo ali, falando assim: meu filho, cuide das pessoas, cuide dos seus discípulos, cuide daqueles filhos que eu estou te dando, porque eles vão precisar, porque Satanás encontrou espaço para entrar no meio da família, porque Satanás encontrou espaço para entrar no relacionamento entre pai e filho. Então eu preciso de você, cristão. Cuide dos seus discípulos, vai e faça discípulos, cuide dele, porque você vai precisar, porque o teu discípulo vai precisar. Sabe, Jesus quando fala aquilo, ele sabia que Satanás encontraria espaço em nossas vidas, ele sabia disso. Por isso ele fala: vá e faça discípulos, cuide dos seus discípulos. A palavra de Deus lá em Gênesis 3,14 fala que a serpente iria se alimentar do pó da terra, e esse pó somos nós, feito do pó. Então Satanás fica procurando espaço, fica procurando brecha em nosso meio, em nossa vida, para conseguir crescer, para conseguir, sabe, fazer a vontade dele, que é destruir famílias, que é destruir vidas. Satanás tem procurado espaço, brechas, falhas, para destruir relacionamentos entre pais e filhos. Eu quero dizer para você que é homem, que é pai, que é marido, Satanás espera uma brecha sua para entrar na sua casa. Entendeu, homem? Você entendeu, marido? Satanás espera uma brecha para poder entrar na tua casa. Vigie, cuide da tua vida, cuide da tua família. Você que é pai, cuide do teu filho, seja o melhor amigo do teu filho. Seja o melhor amigo do teu filho. Não tenha vergonha de dizer eu te amo, isso não tem problema nenhum. Tem homens que têm dificuldade de falar eu te amo para o filho, porque acha que homem não pode falar para outro homem que eu te amo. Eu falo para o meu filho, falo para outras pessoas, falo para o meu pastor, falo para o meu cunhado, pessoas que eu amo eu falo, não tenho dificuldade nenhuma com isso, porque eu quero que eles saibam o tamanho do meu amor pela vida deles. E hoje eu quero te ensinar algo poderoso, capaz de mudar vidas. Eu falo vidas no plural, porque quando você persiste e não permite Satanás destruir a tua família, você está protegendo toda a tua família. Então são vidas no plural. Eu quero falar sobre a unção de paternidade. Eu quero usar para isso, eu quero usar 2 personagens bíblicos para te mostrar uma diferença de pessoas que foram cuidadas, pessoas que receberam essa unção de paternidade e deixaram isso fluir para a vida dos teus filhos. Eu quero usar o exemplo de uma pessoa que recebeu e ela não deixou passar isso para frente. Quem quiser abrir, vai estar projetado também. Eu quero usar o primeiro exemplo, o exemplo de Eli e seus filhos, aliás, Ofni e Finéias. Quero ler 1 Samuel, capítulo 2, diz assim, quem quiser acompanhar já vai estar projetado aqui também. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Eli era sacerdote, mas os filhos de Eli eram ímpios. Eli já bem idoso, versículo 22 agora.
Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Os filhos de Eli estavam dentro da igreja pecando. Eu quero pular até 1 Samuel 4, versículo 10, fala assim: então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda, o massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finés, morreram. Amados, só até aqui. Eu quero lembrá-los, Eli era um profeta, era um sacerdote. Sabe, naquele tempo, a unção do sacerdote, do profeta, passava de geração em geração na família. Então, o fato de Eli ser um sacerdote, os filhos de Eli também seriam sacerdotes. Mas Eli, apesar de ter recebido aquela unção de Deus, ele não consegue transmitir isso para os teus filhos. Isso não passa à frente para os filhos dele. E os filhos deles morrem no sentido literal e no sentido espiritual da coisa. Eles já tinham morrido, inclusive, quando resolveram manter uma vida de pecado, mesmo tendo um pai sacerdote. Aliás, eu quero deixar claro aqui, isso não está no sermão. A gente às vezes pode se enganar que filho de crente é crente já. Então, pai, por mais que você viva na igreja, por mais que você tenha a tua vida transformada, por mais que você seja crente, cuide do discipulado do teu filho, para que ele se converta também. Cuide do seu filho, para que ele se converta também. Filho de crente não é crente, tá, meu amado? Precisa se converter a Jesus da mesma maneira. Mas eu quero pensar em Eli ainda. Eli não teve autoridade sobre os teus filhos. Eli permitiu, viu o erro dos filhos e deixou que aquilo acontecesse. E as consequências da falta de paternidade na vida da família de Eli foi a morte, foi a destruição. Graças a ele, graças a isso, ou pela vontade de Deus, e graças a Ana, e eu tive a honra de pregar esse sermão também algumas semanas atrás, Samuel ungido rei, logo depois ungido profeta, ungido sacerdote, e ele unge reis ali, e Deus quebra aquela sequência que ele vinha na vida de Eli, na família de Eli, porque todo profeta deveria ser da família de Levi, você deveria ser um levita, e aquilo é interrompido naquele tempo. Ou seja, a falta de paternidade na vida de Eli encerra ali a história da vida da família dele, encerra ali a história de profetas da família dele. E eu quero pensar, quando eu olho para a vida de Eli, eu preciso tomar alguns cuidados para que nós não caiamos nos mesmos erros que Eli cometeu. Sabe, Eli não soube disciplinar os seus filhos. Samuel, discípulo de Eli, também não soube disciplinar os seus filhos. Está lá em 1 Samuel 8. Davi, discípulo de Samuel, ou ungido por Samuel, também não soube disciplinar os seus filhos. Como assim, Gabriel? A gente tem lá Absalão, a gente tem exemplos de filhos de Davi que cometeram adultério com a própria irmã e matou, o outro matou. E aí eu quero pensar mais, Salomão, filho de Davi, também não soube educar os seus filhos. O filho de Salomão, Reboão, foi quem dividiu o reino de Deus naquele tempo, logo depois de Salomão ter morrido. Sabe, as consequências de Eli não pararam somente na relação entre ele e os filhos deles, mas aquilo prosseguiu por gerações e gerações e gerações. Mas por outro lado, eu quero pensar em outro exemplo, o exemplo de Abraão, conhecido como pai da fé. Quero convidá-los, aliás vai estar projetado aqui também, Gênesis 22. A palavra de Deus diz assim, versículo 1: passando algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. Eu vou continuar lendo, mas eu quero pensar que Abraão, meu amado, ele pegou o que era mais precioso para ele, que era o teu filho. Abraão era rico, mas ele pegou o que era mais precioso para ele. Ele pega Isaque, o teu filho, e por causa de uma direção de Deus, ele tinha tanta convicção no poder de Deus, do que Deus era capaz de fazer, que ele fala: não, se é vontade tua, Deus, eu vou.
Eu quero continuar no versículo 7. Imagina o coração de Abraão quando Isaac disse para ele assim: meu pai. Ele responde: sim, meu filho. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Será que você era capaz de falar para o teu filho assim: não, é você, meu filho? Olha o que Abraão responde. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Versículo 16. Deus fala para Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que obedecerei e farei os seus descendentes tão numerosos, abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amado Abraão, ele amava o filho dele, eu tenho plena convicção disso. Ele cuidava do filho dele, eu também tenho plena convicção disso. Mas a todo tempo ele fez a vontade de Deus. Ele foi capaz de oferecer o próprio filho em sacrifício a Deus, mas Deus não queria o filho dele. Deus não quer o sofrimento de ninguém. E até hoje Abraão é conhecido como o pai da fé. A sua descendência até hoje é conhecida de Abraão. A todo tempo a gente ouve na Bíblia falando de Abraão, Isaac e Jacó. A história de Abraão ficou conhecida porque ele foi obediente, porque ele cuidou, porque ele transferiu isso para os filhos dele, a paternidade para os filhos dele. Isaac não precisou de outras pessoas falando de Deus para ele, ele tinha o pai dele falando de Deus para ele. Ele tinha um discipulador dentro da casa dele. Quando ele fala: pai, a madeira nós já temos, a lenha nós já temos, mas e o cordeiro? Deus há de provir. Ele estava ensinando, discipulando, falando: filho, fica tranquilo, Deus vai provir as nossas necessidades. Abraão acompanha de perto e ensina seu filho que Deus vem em primeiro lugar em nossas vidas, ou na vida deles. E até os tempos atuais, Abraão é um exemplo de pai, de homem de Deus, é conhecido como pai da fé até hoje. Sabe, quando eu olho para essas duas histórias, a de Eli e de Abraão, eu quero pensar justamente na solução daqueles problemas que eu relatei rapidamente. Nós precisamos de unção de paternidade. Quando quero pensar numa criança, quando eu penso numa criança, eu fico pensando assim: como que é um Deus para uma criança? Como que é Deus para a criança? Vocês já pensaram nisso? Você, quem tem pai, deve ter pensado já. Eu, depois de velho, que eu fico pensando nisso. Como que é Deus para a criança? Sabe, Rafael um dia virou para mim e falou assim: pai, qual o seu super-herói favorito? Aí eu comecei a pensar assim, eu falei: Super-Homem, Batman, Hulk, quem que eu vou dizer? Enquanto eu pensava, ele vira para mim: o meu é Jesus, e o seu? Eu fiquei sem palavras. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu me convertia ali, falava: pastor, vem orar pela minha vida aqui. Eu falei: filho, você falando desse jeito, eu concordo com você, é Jesus também. E sabe, eu já vi Rafael falando várias vezes: pai, você é meu super-herói, você é meu super-herói, você só não é mais forte que Jesus, mas você é meu super-herói. E quando eu olho para filhos, como meu filho, falando dessa maneira, eu começo a entender que a parte humana, sabe, a realidade, como Deus vê Deus, como as crianças veem Deus, está diretamente ligado com o pai. A figura, aliás, melhor, a figura do pai na terra é a figura mais próxima de Deus para uma criança. Vocês conseguem entender isso? A figura de Deus para uma criança, quando ela tenta assemelhar com uma pessoa humana, é o pai dessa criança. E aí eu fico pensando que o pai é um referencial de Deus para as crianças nessa terra. Ou seja, se um pai é super-herói invisível, se Deus é um super-herói invisível para as crianças, o pai seria o herói visível para essas crianças. Ou seja, a figura de Deus está ligada diretamente ao pai, e a figura do pai é ligada diretamente a Deus para a criança. E eu quero perguntar: quem que é pai aqui assim? Levanta a mão. Quero colocar minha mão de pé também, minha mão para cima também. Eu quero falar para você que é pai: você é o referencial de Deus para os seus filhos, pai.
que eles estão aprendendo com você? O que os seus filhos estão aprendendo com você, estão vendo com você? Quero falar mais disso. Sabe, quando uma criança perde um referencial de pai, automaticamente ela está perdendo o referencial de Deus. Isso é muito forte. Como eu disse, a gente vive num tempo onde a gente perdeu o referencial. Eu não sei como é que foi o relacionamento do teu pai, meu filho. Quero falar para você mesmo, cada um que vocês estão aqui. Eu não sei como é que foi o relacionamento seu com o teu pai. Sabe, eu não sei se seu pai foi um pai duro, um pai rude, um pai que brigava. Eu não sei se seu pai foi um pai que você nem conheceu. Eu não sei se foi um pai que você conheceu, mas ele estava tão ausente, sei lá, viajando nos bares da vida e etc. Eu não sei como é que foi o relacionamento seu com o teu pai. Eu quero contar meu testemunho depois, mas eu quero deixar isso para o final. Mas eu quero entender o que isso causa na vida das pessoas. Sabe, eu tenho visto famílias completamente desconfiguradas pela ausência de paternidade. Aí você vira para mim e fala assim: Gabriel, eu tenho meu pai, eu sei, eu tive meu pai até os 14 anos de idade. Eu sei que tem pessoas da minha idade, hoje eu tenho 34, eu sei que tem pessoas da minha idade que tem pai até hoje, mas mesmo assim tem um espírito de orfandade agindo. Como assim, Gabriel? Vamos chegar lá. Sabe, quando falta a liderança de um pai, quando falta a paternidade, a unção de paternidade de um pai para um filho, entra ali o espírito de orfandade. Ou seja, por mais que você tenha o teu pai, por mais que você viveu com o teu pai 20, 30, 40 anos, às vezes esse espírito de orfandade pode estar atacando a tua vida até hoje, e as atitudes que você tem tido até hoje podem estar sendo reflexos das consequências do passado, das ações do passado. Sabe, eu tenho conhecido pessoas que desistem das coisas porque não tiveram referência de pai, ou porque viram o pai desistindo quando o pai separou da mãe, sabe, e ele tem o primeiro problema no relacionamento, no casamento. Sabe que o teu filho vai falar: pai, quando você resolve se separar, eu posso me separar também, eu vou desistir do meu casamento. Sabe, pessoas que desistem das coisas no meio do caminho, que nunca viram o pai perseverar, viu o pai murmurar, ou não viu um pai, viu o pai beber quando tinha um problema, e as pessoas falam: eu vou beber também, porque não teve a unção de paternidade, não teve o cuidado do pai, para falar: filho, na dificuldade a gente busca a Deus e avança. Mas não, tinha um pai que fugia dos problemas, um pai que desistia, e por isso os filhos têm desistido, e nós temos desistido. Sabe, eu tenho conhecido pessoas que têm abandonado tudo pela falta de referência de um pai. Pais, quero repetir isso, quando você desiste do seu casamento, você está mostrando ao seu filho que essa possibilidade é possível. Na primeira briga, no primeiro problema, na primeira oportunidade que Satanás der, entrar na casa do teu filho, no casamento do teu filho, ele vai se separar também. Sabe, pessoas que não conseguem avançar na vida pela falta de paternidade, pessoas que não conseguem ter um relacionamento, que param no meio do caminho, sabe, pessoas completamente feridas na alma por causa da falta de paternidade, sabe, pessoas fora da igreja, pessoas que não conseguem se relacionar, pessoas que têm dificuldade de um abraço. A gente chega para abraçar a pessoa de lado, não teve aquele abraço, sabe, do pai falando: filho, eu te amo, sabe, aquele abraço que às vezes eu estou trabalhando, o Rafael chega já sorrindo, quando ele acorda, ele vem, me agarra e fica grudado ali comigo, sabe, isso, eu só posso agradecer a Deus e falar: Deus, é por isso que eu louvo o Senhor tanto, porque eu sei que o Senhor tem derramado o melhor, eu sei que o melhor é cuidar de vidas, o melhor é continuar avançando. Sabe, eu morei, antes de vir para cá, na minha infância eu morei em Linhares. Eu lembro de um amigo que, sem saber, na infância, hoje eu entendo isso, eu nunca tive a oportunidade de falar com ele sobre isso novamente, mas na infância dele, ele se envolveu com relacionamento homossexual, de
coração, sem saber. E aí quando eu paro para olhar para a vida dele, eu vejo um pai, era um amigo mesmo, estava sempre próximo. Eu vejo um pai ausente, eu vejo pais que se separaram, eu vejo um pai que inclusive durante um tempo ficou preso, assim como o tio dele, irmão do pai dele, também foi preso. Tinha uma família, entre aspas, normal, onde vivia pai, mãe, 2 filhos, só que a ausência do pai desconfigurou toda aquela família. A mãe era o pai, aí a criança não tinha uma direção paterna dentro de casa, só tinha a mãe, a avó que estava lá também. E sabe, isso veio, essa lembrança de, sei lá, de 20 anos atrás, mais do que 20 anos atrás, veio à minha cabeça enquanto eu preparava esse texto. Isso me reflete de que muitas pessoas, muitas crianças estão sendo feridas na alma, marcadas na alma, por causa da ausência de um pai, por causa da ausência de uma referência de homem. Sabe, Efésios 6, no versículo 1 diz o seguinte: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. E o versículo 4, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amados, a direção de Deus é para que a gente instrua os nossos filhos, e para os filhos, amem os seus pais. Não permita que essa ligação de paternidade seja desfeita, porque é o que Satanás deseja. Sabe, eu vejo pessoas com dificuldade de relacionamentos, de se relacionar com alguém, com uma pessoa, com um amigo. Eu vejo pessoas com a dificuldade de abrir o coração, com a dificuldade de discipulado, de falar assim: meu discipulador, eu tenho dificuldade nessa área. Mas eu vejo famílias também toda machucada, porque as crianças não tiveram um diálogo com o teu pai. Sabe, eu conheço uma família, que eu olho para a família assim, eu tenho tanto amor, mas metade da família, resumindo a história, tem uma dificuldade uma facilidade de abrir o coração para o discipulador, e a outra metade não tem. Quando eu olho para a metade que tem a facilidade, eu vejo como que as pessoas estão crescendo e crescendo e crescendo. Agora, quando eu olho para a outra metade, aqueles que não tiveram referência de pai, aqueles que nunca souberam abrir o coração, nunca conseguiram, como que estão sofrendo, sabe, dificuldade de relacionamento de um homem querer uma mulher, ou de uma mulher querer um homem, que é o normal. A gente começa a ver as pessoas pelas feridas do passado, mulheres querendo se relacionar com mulheres, e homens querendo se relacionar com homens. E uma coisa que eu vivi na minha vida, eu quero contar esse testemunho depois, dificuldade de relacionamento até com Deus, sabe, pensa comigo aqui, você que está aí, pensa comigo, se uma criança, se uma pessoa tem dificuldade de confiar no pai dela, porque não esteve ali, porque foi ausente, porque por N situações, como você acha que essa criança vai confiar em Deus como pai dela? Como é que essa pessoa vai chamar Deus de pai? Eu tinha essa dificuldade, sabe, eu perdi meu pai aos 14 anos, teve um momento da minha vida que eu falava assim: pai, eu precisava tanto da sua ajuda, eu falava, e aí teve um momento que eu precisava falar isso com Deus, falar: Deus, eu preciso do Senhor, mas eu falava: não, peraí, eu tenho que resolver sozinho, eu não tenho como confiar, eu tenho que resolver, eu que resolvo, vamos avançar, eu vou fazer do meu jeito. Pessoas que não conseguem chamar Deus de pai, não conseguem falar: Deus, eu te amo, meu pai, Deus, obrigado, Deus, o Senhor é muito bom. Pessoas que não conseguem confiar em Deus, porque não aprenderam a confiar no Pai da terra. Pessoas que veem Deus longe demais, sabe, eu pensava naquelas pessoas que oram assim: ó, poderoso Deus, soberano Pai, que habita nos altos montes. Pessoa tão distante de Deus. Já pensou o Asaf virando pastor falando assim: meu pai, me empresta a chave do Corolla e mais 10 para eu ir lá no La Chapa. Gente, quem tem intimidade fala assim: pai,
Vamos junto. Pai, é eu e você, Pai. Vamos, Pai, eu estou com dificuldade aqui, vamos junto. Sabe, quem tem essa unção de paternidade recebe isso, tem intimidade com Deus, consegue virar para o discipulador dele e falar: meu discipulador, eu estou com dificuldade nessa área, eu preciso da tua ajuda. Discipulador, eu venci aquela área, obrigado, a gente vai avançar, a gente vai crescer. Sabe, quem tem essa unção de paternidade, quem recebe isso, olha para uma pessoa em dificuldade e abraça e fala: meu filho, nós estamos juntos, a gente vai continuar firme. Tudo por causa da unção de paternidade. A unção de paternidade gera intimidade com Deus, inclusive. Sabe, eu vejo tantos filhos rebeldes dentro de casa, rebeldes dentro da igreja. Um homem fez essa pergunta ao pastor, pessoas que vieram para a igreja e falam, dentro de casa era assim: não é do meu jeito. Quando eu fizer 18 anos, espero que ninguém falou isso aqui em casa quando tinha 15 anos, né? Falou? Eu também, amém. Não precisa levantar a mão não. Quando eu fizer 18 anos, aí vai ser do meu jeito. Homem é assim, quando eu tirar minha carteira, sabe, traz essa falta de submissão ao pai para dentro da igreja. E aí chega na igreja e fala: não, oração às 6 da manhã, não, 6 da manhã não concordo. O quê? Sexta do amor, marcha do amor acabando às 10 horas da noite. Ele não olha para as quantidades, dezenas de famílias serão abençoadas. Ele olha para o jeito dele: não, eu sou melhor do que Deus, eu sou melhor do que isso, eu vou avançar, eu vou para outra igreja. Pastor Rodrigo me deu a oportunidade lá no louvor, agora eu vou para a igreja aqui da frente. Pessoas rebeldes em casa, rebeldes dentro da igreja, rebeldes com o discipulador. Fala: filho, vão por aqui, por ali. Tá bom, eu vou. Ou ele esquece, ou ele não faz nada, eu não sei. Mas rebelde, não obedece. Sabe, eu vejo pessoas que até nem conseguem ser amadas pela falta de paternidade. Elas não se permitem ser amadas, porque a dor do passado talvez é tão grande, a perda do pai, a frustração com o pai, as feridas com o pai são tão grandes que ela não consegue, sabe, desabar no colo de alguém e chorar e falar obrigado e colocar para fora toda a dor. Pessoas que não conseguem ser amadas porque foi abusada, talvez abusada até pelo próprio pai, pelo padrasto, e aprenderam a não confiar em homens, aprenderam a não confiar em pessoas. Sabe, eu vejo famílias inteiras destruídas porque Satanás encontrou espaço na relação entre pai e filho. Repita comigo aqui: na minha família não, Satanás. Amém. Sabe, Salmo 127, versículo 3, diz: os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos são preciosos, meu amado. Filhos são bênçãos de Deus, não entregue ele na mão de Satanás. Você precisa transferir essa unção de paternidade para os teus filhos. Você precisa ser pai de verdade para os teus filhos. Eu sei que Deus quer derramar ainda mais nessa noite sobre as nossas vidas essa unção de paternidade. Sabe, eu já estou caminhando para o final. Eu vejo tantas pessoas que foram machucadas e até hoje não conseguiram se ajustar por causa do passado. Mas eu quero trazer a parte boa dessa mensagem, que você já vai falar assim: pelo amor de Deus, Gabriel, tem meia hora que você está falando, só está falando de tragédia. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio da qual chamamos Abba Pai, do qual chamamos papaizinho, meu Pai amado. Versículo 16: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se de fato participamos dos sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluias. Amado, eu quero dizer para você que em algum momento se encaixou nesses exemplos todos que eu citei aqui. Sabe, para você que em algum momento não teve essa unção de paternidade na tua vida, eu quero falar para você claramente: Deus já te adotou como filho.
O Espírito Santo de Deus já te adotou como filho para que você fale: Abba, Pai. Fala: Pai, eu estou aqui, meu Pai. Oh, Pai. Salmos 68, versículo 5 diz: Pai, para os órfãos e defensor das viúvas é o Deus em sua santa habitação. Deus é Pai. Deus é Pai para os órfãos que têm vivido espírito de orfandade. Mas você fala: Gabriel, eu já tenho meu pai. Mas às vezes todos esses exemplos que eu citei, você tem se encaixado, e Deus está falando para você: eu sou teu pai, eu sou o teu pai, eu sou o teu pai. Sabe, não tenha medo, Deus vai estar sempre com você, sempre te esperando. O profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz que Deus nos conhece antes mesmo de nós nascermos. Ele te escolheu, Ele te escolheu. Deus preparou o teu amor, o amor dele, o amor de Deus para a tua vida, para cuidar dessas feridas, sabe, para fechar aquelas feridas, aqueles machucados que foram feitos do passado. Só que Deus é tão bom, que para esse povo aqui da Igreja Batista Palavra e Poder, Ele vai e manda um segundo pai, ou pais, pai e mãe, são os nossos pastores, pastor Rodrigo e pastor Amara, sabe, homens de Deus que Ele tem levantado para cuidar, para falar: meu filho, minha filha, vem aqui que eu vou te dar um abraço de pai, um abraço de mãe. Sabe, Deus nos deu esses pastores para cuidar das nossas vidas. Em Ezequiel 34, 23 fala: porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas, cuidará delas e será o seu pastor. Desde o Antigo Testamento Deus já tinha levantado pastores, e até hoje, 2017, 11 de junho, dia do pastor, Deus tem levantado pastores em nosso tempo, para aqueles tempos difíceis, para aqueles tempos em que nós estivemos chorando durante a madrugada. Deus levantou pais espirituais para as nossas vidas. João 10, 11 fala: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Sabe, quando eu olho para os nossos pastores, eu vejo exatamente João 10, eu vejo justamente o cuidado dos nossos pastores com as nossas vidas, sem medir esforços, sem medir horário, sem olhar para o tempo, investindo cuidado, amor, carinho. Sabe, eu falei que eu queria contar meu testemunho. Deixa eu contar meu testemunho. Eu falei que hoje meu pai faria 75 anos. Eu, graças a Deus, conheci meu pai, conheci minha mãe. Meu pai foi um paizão, sabe, muito amigo. Meu pai, eu até brinco, a Karen fica brincando comigo, eu nunca apanhei lá em casa. Uma vez eu tomei um puxão de orelha, a única coisa que eu tomei até hoje, um puxão de orelha. Mas eu tive duas situações. Primeiro, meu pai era muito amigo, mas talvez até pelo fato de ele não me corrigir, eu não aprendi a ficar ali debaixo da submissão da autoridade dele. E a minha mãe, ela durante algum tempo assumiu essa presença do pai, essa necessidade do pai. E em 16 de abril de 98, isso mesmo, 98, eu perdi meu pai. Ele faleceu decorrente de um ataque cardíaco. Eu tinha 14 anos na época. Eu lembro que eu estava em Vila Velha, na casa da minha tia. Minha mãe, quando eu acordei, minha mãe não estava em casa. E eu lembro que eu iria para a escola, eu estava chateado, até nervoso lá com a minha tia, falando: eu quero ir para a escola, eu vou para a escola. Minha mãe ficou de me pegar aqui. Meu pai já tinha morrido, eu nem sabia. Sabe, demorou muitos anos para eu entender a questão da paternidade, porque eu tinha uma vida muito tranquila, para ser muito franco. Para mim, os meus pais cuidavam tanto de mim, eu quase que nem senti a falta de um deles. E isso foi aos 14 anos de idade. Eu fui crescendo e trabalhando, e muitos anos depois isso começou a pesar na minha vida. Sabe, teve um momento da minha vida, eu era batizado,
E chegou um momento da minha vida que eu não sabia para onde eu queria ir, o que eu queria fazer, qual que era o próximo passo que eu iria dar. E aquilo eu olhava para trás e falava assim: pai, cadê você que não está aqui para me falar onde eu devo ir? Eu comecei a me perguntar isso há 8 anos atrás, 9 anos atrás. Sabe, durante todo aquele tempo, eu só me sentia aquele filho abandonado. Tipo assim, eu estou fazendo isso porque eu não tenho pai, eu vou agir com minhas próprias forças. Eu aprendi até que existe um negócio chamado síndrome do pai do pai. A síndrome do pai é aquele que se torna pai dele mesmo, e aí tem que resolver os problemas por conta própria. Ele não consegue confiar em ninguém, nem em Deus. Eu descobri que talvez eu tenha esse negócio aí. Eu não fui diagnosticado com isso não, tá, gente? Eu só descobri esse negócio. Mas talvez eu tenha mesmo. Mas eu quero falar para vocês que durante muito tempo eu perdi essa referência de pai. As minhas atitudes foram atitudes de rebelde, atitudes de quem desistia, atitudes de querer entregar tudo, atitude de quem já não tinha mais valor pela vida. E naquele tempo Deus levanta o meu pastor e a minha pastora como pais na minha vida espiritual, sabe? E no primeiro momento eu nem queria ouvi-los. Não queria, eu falava, eu sei o que eu quero da minha vida, eu sei para onde eu vou, deixa que eu resolvo sozinho. Eu fui essa criança rebelde que eu citei aqui também, sabe, durante muitos anos, durante muito tempo eu fui rebelde, até que eu resolvi dar ouvido ao pastor, e com uma palavra de amor, ele vinha falando: filho, o caminho é esse, filho, o caminho é aquele. Filho, a tua alma está dizendo para ir por ali, mas vai por aqui, que esse é o caminho certo. E aí eu fui por obediência, e com dor, não foi pela vontade, falar assim, não, eu vou seguir o caminho que o pastor está dizendo, não. Foi pela obediência. Eu falava, bom, se ele está falando, eu vou, eu não confio, eu não acredito, nem eu acredito em mim mesmo mais, mas eu vou. E aí, o resto dessa história, vocês já começaram a acompanhar. Eu e minha esposa, a gente largou as coisas em Vitória, largamos nossa casa em Linhares, viemos para Boa Esperança. Glória a Deus pela vida da minha sogra, que abriu a casa para a gente, deixou nossa casa lá para morar meio que de favor aqui. Eu nunca senti como se fosse favor, pelo contrário, eu senti sempre como foi cuidado de Deus dela mesmo com as nossas vidas. Mas as pessoas falavam, você é doido, você vai largar a tua casa aqui e vai para lá. Eu falei, eu sei o que eu estou fazendo. Eu nunca vi uma palavra do meu pastor cair por terra, eu sei o que eu estou fazendo. Eu vi nele a unção de paternidade sobre a minha vida e sobre a vida das ovelhas. Eu falei, eu vou para lá, eu vou porque eu sei que é lá que Deus me quer. Para a glória de Deus, eu e minha esposa temos vivido o melhor de Deus aqui nessa terra, sabe? Para a glória de Deus, essa obediência tem feito toda a diferença em nossas vidas. Essa unção de paternidade que nós recebemos, o pastor Rodrigo e a pastora Mara fizeram toda a diferença em nossas vidas. Eu contei esse testemunho porque eu sei que muitas pessoas passaram por situações semelhantes aqui nessa noite. Por isso eu queria convidar o pastor Rodrigo e a pastora Mara para vir aqui em cima, rapidamente. Quero finalizar. Contemplar tua beleza. Essa música tocou no EDD. Era do Cris Duran. Quanto eu já chorei ouvindo ela. Meu pastor, siga aqui em cima do meu lado. Mateus 9:36. Se eu cair, me tome em teus braços. Mateus 9:36 diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Obrigado, meu filho, muito obrigado. Diácono, só benção. Aleluias. Eu quero fazer 2 atos proféticos aqui nessa noite. Primeiro, eu quero convidar a ficar de pé todas aquelas pessoas que em algum momento faltaram aquela unção de paternidade, encontraram nesse casal que é abençoado assim como eu, esse cuidado de pai. Eu queria que vocês ficassem de pé nesse tempo. Aliás, eu queria que vocês viessem até aqui à frente já, como forma de agradecimento também, como forma de falando, obrigado pastores, por serem nossos pais no momento que nós precisamos.
quero ser Meu Deus. Obrigado. o filho de verdade, Senhor. São teus filhos. Contemplar tua beleza, São teus filhos. voar sempre ao teu lado, sentir o teu carinho, Senhor. Eu quero fazer um segundo ato. Esse é um de agradecimento. Mas eu quero convidar todos aqueles que talvez tenham passado por situações semelhantes a que eu contei, talvez foram marcados na infância também, talvez não tiveram a referência de um pai, e nessa noite querem se juntar a essa família falando assim: eu também quero um pai, eu também quero ser amado por um pai. Eu quero te convidar para vir aqui e se juntar também a esse povo todo que está aqui na frente. Sai do teu lugar, se você tiver assim aquele desejo, fala: eu também quero receber uma unção de paternidade, eu também quero. Eu quero chamá-lo aqui à frente. Quero contemplar, Aleluia. quero te mostrar Amém. como é grande o meu Ô Pai, obrigado, Senhor. amor. Ô pastor, Jesus veio pra te amar. assim como eu, todos aqui estão aqui para te falar obrigado. Obrigado porque no momento que Satanás entrou em nossas vidas e desconectou a unção de paternidade de pai e filho, eu sei que o pastor Rodrigo foi pai, a pastora Amara foi mãe e cuidou da vida desses todos aqui, estão todos aqui para te agradecer. Mas eu quero pedir uma salva de palmas para os nossos pastores, em nome de Jesus. Aleluia. Antes de eu passar palavras, agradecer e orar, eu não posso sair daqui sem fazer um convite. Aqueles que têm essa falta, ou têm esse espírito de orfandade, ou têm essa falta dessa unção de paternidade, e hoje quer tomar uma decisão do lado de Jesus e falando assim: Gabriel, eu quero porque eu preciso que Jesus seja o Pai na minha vida. Eu queria te convidar a levantar a tua mão onde você estiver. Tem alguém nessa noite em nosso meio, alguém lá no fundo, alguém que fala assim: não, essa noite eu quero ser tocado, eu preciso de um pai, eu quero que Deus seja o meu pai. Alguém? Aleluia. Aleluia. Quero orar e agradecer por tudo que vocês têm feito em nosso meio, em nossas vidas. Amém. Estenda a tua mão para cá. Libera as bênçãos de você, tudo que tem no teu coração, a gratidão. Libera sobre a vida dos teus pastores agora. Eu quero dar um tempo para você orar e depois eu oro. Meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer muito, Pai, porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus de amor, ó Pai, um Deus que apesar das minhas falhas, o Senhor está sempre comigo. Eu te louvo, ó Deus, ó Pai, porque quando eu precisava e quando os meus irmãos aqui precisavam, o Senhor mandou os melhores pais que nós poderíamos ter, ó Pai. Eu te agradeço pela vida do pastor Rodrigo, da pastora Amara, que são pastores para as nossas vidas, são pastores e são pais, é mãe. Meu Deus, muito obrigado. Eu só posso louvar ao Senhor porque o Senhor os mandou para Boa Esperança. E nessa noite, toda a minha família, todos os meus irmãos aqui reunidos com as mãos estendidas sobre a vida deles, quer dizer muito obrigado, Deus, pela vida deles. Quer dizer muito obrigado, pastor Rodrigo e pastora Amara, por aceitar o chamado de Jesus. Ô Pai, muito obrigado, porque o Senhor mandou o melhor para as nossas vidas. Muito obrigado, porque o teu amor nunca falhou sobre as nossas vidas. Eu clamo ao Senhor, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a vida do pastor Rodrigo, da pastora Amara, do Itai, do Isaf, dos familiares dele. Meu Deus, em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor sobre a casa deles, o cuidado, a proteção do Senhor também, meu Deus, em nome de Jesus. Eu clamo porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus tremendo, capaz de fazer multiplicar
esse amor, esse cuidado, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Uma salva de palmas para Deus, pela vida dos nossos pastores de novo. Aleluia. Irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. E tem procurado viver intensamente aquilo que a gente faz. Eu não consigo fazer nada pela metade. Eu não consigo ser pastor pela metade. Eu não consigo ser pastor só no púlpito. E eu sei que a gente paga um preço muito alto quando a gente resolve envolver a nossa vida naquilo que a gente está fazendo. A gente corre risco. Mas se eu não corresse risco, o ministério ia ser sem graça. Eu quero dizer que sempre me fazem essa pergunta. Quando eu vou para Campos, alguns amigos perguntam: quando é que você vai voltar para Campos? Alguns quando me perguntam aqui em Boa Esperança: pastor, você vai ficar até quando em Boa Esperança? Eu sei que às vezes a gente vive sempre naquela iminência assim: o pastor vai embora. Irmãos, eu quero deixar bem claro que a convicção que Deus colocou no meu coração é que eu nunca vou embora. Pastor, nunca a gente deve falar nunca mesmo, irmão. Sabe por quê? Porque a minha vida está na tua vida agora. Eu posso morrer, mas a minha vida, a minha história está dentro do teu pensamento, dentro do teu coração e até nas suas atitudes, porque a nossa vida se fundiu, a minha com a sua e a sua com a minha. Tem como eu olhar para vocês, olhar para os irmãos, não lembrar de algum detalhe, olhar para os mutirões, olhar, sabe, para os relacionamentos, olhar por um lanche, lembrar que eu comi um lanche com alguém, olhar para uma foto e falar: eu estava lá com fulano e Beltrano. Então a gente se misturou, irmãos, e isso a gente vai levar para a eternidade. Deus abençoe vocês.